Olá e bem-vindos! Se há uma coisa que define a Fórmula 1 é a inovação sem parar. A velocidade que vemos na pista, bem, isso é só a ponta do iceberg de uma corrida tecnológica que, acreditem, nunca, mas mesmo nunca, para. Vamos mergulhar nisto. E esta frase resume tudo, não é verdade? Na Fórmula 1, quem para, perde. Ficar quieto é o mesmo que andar para trás. A essência deste desporto, desde o primeiro dia, foi sempre esta: uma busca quase obsessiva por aquele milésimo de segundo, uma reinvenção constante. O nosso percurso vai ser este. Vamos começar pela corrida à inovação. Depois viajamos pela história dos motores, dos aspirados aos turbo. A seguir falamos do combustível invisível, os dados, e como isso está a trazer uma nova geração de fãs. E claro, para terminar, espreitamos o futuro. O que aí vem em 2026. Muito bem, vamos lá. A corrida pela inovação. Por que se diz que a F1 é um laboratório sobre rodas? Porque, desde sempre, isto foi muito mais do que meter o pé no acelerador. É uma autêntica guerra tecnológica, onde a mente de um engenheiro pode valer tanto, ou até mais, do que as mãos de um piloto. E quando falamos de Fórmula 1, a palavra fórmula é a chave de tudo. Mas pensem nisto. As regras não estão lá para limitar. Bem pelo contrário, são o que acendem a chama da criatividade. As equipas, elas vivem para isto. Para encontrar aquela zona cinzenta no regulamento, aquela vantagem que mais ninguém viu. Cada nova regra é o tiro de partida para uma nova corrida de inovação. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo, porque se há algo que conta a história da F1, são os seus motores, as unidades de potência. Cada mudança no regulamento não mudou só o barulho, mudou o desporto por completo, várias vezes. Olhem só para esta cronologia. Cada data é uma autêntica revolução. Começámos em 1950, com motores quase pré-guerra. Depois, em 77, chega a Renault com o famoso Bullet amarelo e aquele assobio do turbo que mudou o jogo. Mais tarde, em 89, os turbos são banidos e, uau, tivemos a era dos gloriosos V10 e V12, aquele som inconfundível. E claro, 2014, quando tudo ficou incrivelmente complexo com os V6 turbo-híbridos. Cada passo destes obrigou toda a gente a voltar à estaca zero. E para terem uma ideia da loucura que foi a primeira era turbo, vejam só isto. Um Alfetta de 1951, motor de 1.5 litros, tinha os respeitáveis 430 cavalos. Agora, avancem para 1986. Mesma cilindrada, 1.5 litros, mas em modo qualificação, estávamos a falar de mais de 1000 cavalos de potência. É uma brutalidade. Era um nível de potência completamente de outro mundo. Muito bem, vamos deixar a força bruta dos motores um pouco de lado para falar da revolução silenciosa, a que acontece fora da pista. Porque hoje em dia, para ganhar, não basta ter o melhor motor. Há um novo combustível. Um combustível invisível, mas que está em todo o lado. Os dados. E esta citação da Forbes Brasil é perfeita. A corrida hoje não é só no alcatrão. É travada em servidores, em simulações, em algoritmos que mastigam quantidades astronómicas de informação a cada segundo. É exatamente isto. Um exemplo perfeito disto? A parceria entre a IBM e a Ferrari. A tecnologia aqui é usada para tudo, desde usar inteligência artificial para prever a estratégia de corrida, até analisar dados para perceber o que faz os fãs vibrarem, criando uma ligação muito mais forte. Mas na prática, o que é que isto significa? Pensem nisto, a decisão de quando ir às boxes, hoje em dia já não é só feeling, é uma recomendação de uma inteligência artificial que em segundos analisou milhões de possibilidades. Leva em conta o desgaste dos pneus, o tráfego na pista, a estratégia do adversário, tudo. É a IA a ditar a jogada que pode ganhar ou perder um campeonato. E esta revolução tecnológica não fica só dentro da garagem. Está a mudar completamente a forma como o desporto chega à casa das pessoas. E está a trazer toda uma nova geração de fãs, super conectada e muito mais diversa. E ouçam esta ideia do Fabrício Lira da IBM. Ele diz que a IA, ao perceber o que cada pessoa gosta, pode criar conexões mais humanas e autênticas. É um paradoxo interessante, não é? Usar a máquina para nos sentirmos mais próximos. Ao personalizar tudo, a F1 torna-se mais fácil de entender e, no fundo, mais apaixonante para cada um. E a prova está à vista de todos. Olhem para o fenómeno que foi o Drive to Survive. Mostrou que contar as histórias humanas por trás da tecnologia é uma fórmula de sucesso. Juntando isso a uma estratégia digital mais inteligente, de repente a Fórmula 1 explodiu, atraindo um público novo, mais jovem, mais feminino, está a rejuvenescer a olhos vistos. Ok, já olhamos para o passado e para o presente. Agora, vamos espreitar o futuro. E que futuro? O próximo grande terremoto na Fórmula 1 está marcado para 2026 e promete ser uma das maiores revoluções de sempre. Então o que muda?
Primeiro, o coração do carro, o motor. A partir de 2026, a potência vai ser dividida 50-50. Metade vem do motor a combustão, que vai queimar combustíveis 100% sustentáveis, a outra metade vem da parte elétrica. É um salto brutal em termos de sustentabilidade e relevância. Mas não é só o motor, temos também uma estreia absoluta, a aerodinâmica ativa. O que é isto? Basicamente, pela primeira vez na história, as asas da frente e de trás vão mexer-se durante a volta, vão adaptar-se para o carro ser uma bala nas retas e colar ao chão nas curvas. É uma mudança radical na filosofia de design. Imaginem que o carro tem duas personalidades. Nas retas ativa o modo reta, as asas ficam planas com o mínimo de resistência para voar. Mas antes de uma curva, muda para o modo curva, as asas voltam à posição normal para ter a máxima força descendente e aderência. É o melhor de dois mundos, em cada volta. E as novidades não acabam aqui. Os carros vão ser mais pequenos, mais leves, mais ágeis. E na grelha vamos ter a estreia da Audi e o regresso da Ford. E claro, a segurança sempre a evoluir, com carros ainda mais resistentes. O objetivo final de tudo isto: corridas melhores, mais renhidas, mais sustentáveis e mais seguras. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para o futuro. Uma daquelas para ficarmos a pensar. Com carros cada vez mais inteligentes, mais eficientes, qual vai ser o verdadeiro limite na Fórmula 1? A máquina ou o piloto? Onde é que acaba o talento de um e começa a perfeição do outro? É a grande questão que vai definir a próxima era da Fórmula 1.